Para a abertura oficial do 4º de julho. Bom dia a todos. Gostaríamos de começar cumprimentando a mesa, o professor Rubens Maribondo, nosso pró-reitor de pós-graduação, e gosto sempre de dizer publicamente, tem sido um pró-reitor que tem apoiado indistintamente todos que procuram a pró-reitoria, os programas de pós. E de modo especial, esse nosso evento está todo custeado pela pró-reitoria de pós-graduação. Mais uma vez, muito obrigada, professor. E tem sido graças ao apoio dele que a gente tem conseguido realizar as atividades aqui no centro, nesse contexto de muita dificuldade que esse ano teve o advento nas federais de que os reitores não puderam mais ficar autorizando as passagens internacionais. Há uma burocracia de ir a Brasília para o ministro, vocês imaginem, para o país inteiro. Então, esse ano a gente ainda enfrentou essa diversidade. Espero que isso venha mudar. A professora Sulemir Fabiano Campos, que é a minha chefe de departamento, e também atualmente coordenadora dos mestrados profissionalizantes do país inteiro na CAPES, da área da CAPES. E também a nossa querida professora Marília Faria, que é a nossa coordenadora adjunta do PPGEL, uma querida amiga também, e que sempre nos apoia. E o professor Luiz Passege, que é nosso colega de grupo, Ira Ilustre chama como diretor da editora, mas ele é, sobretudo, uma pessoa que está sempre conosco. E gostaríamos de cumprimentar os colegas que aqui estão, outros vão chegando ainda, tem colegas chegando hoje pela manhã, chegando ainda amanhã também, e os alunos, que alguns nós estamos no fim do período, isso é complicado, pela manhã o curso de letras funciona, e alguns não estão podendo estar aqui, mas vão estar nesse movimento de ir e vir. Então, é com grande alegria que estamos dando início à 4ª edição do DIJURE, evento que a cada edição vem se consolidando. Hoje temos participantes de várias universidades, da Nova de Lisboa, do Instituto de Linguística e do Instituto de Filosofia. Também temos representantes da Universidade de La Pampa e de La Plata, e eu não coloquei aqui, mas o nosso queridíssimo colega professor Toribio, ele é juiz, eu não coloquei lá qual era o serviço, tem uma afiliação que eu não soube colocar. Poder Judicial da Província de Buenos Aires. Poder Judicial da Província de Buenos Aires. E eu sei que também a professora Mariana é de um órgão também lá, mas eu coloquei a afiliação das universidades de vocês. Também temos representantes que não está aqui ainda, que está atualmente como professor visitante da UFRN, o professor Daniel Van der Wegen, que é de Quebec, a Trois-Rivières. Temos também da Universidade Federal do Semiárido, da Federal do Ceará, da Federal de Pernambuco, da Universidade Católica de Pernambuco, da Universidade Rural de Pernambuco também. São 3 universidades de Pernambuco aqui. Temos também da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Federal de Minas Gerais, da Cruzeiro do Sul, da Faculdade Teresa Mater, do Instituto Federal da Paraíba, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte e, claro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professores e alunos. A programação, eu diria, está muito boa e atual. Abre um leque de possibilidades de pesquisas, de produção de artigos, capítulos e, quiçá, livros. O eixo temático que nos une tem muito a ser dito, explorado. Corpora não faltam, sobretudo em um país como o nosso, cujo histórico dos últimos anos aponta para um confuso quadro dos interesses antagônicos no âmbito político. Consequentemente, afrontando o legal e a ordem econômica, sobretudo, imprimindo um recuo na ordem social. Vivemos imersos em um contexto ancorado na polêmica pública, independentemente de nossa escolha, a realidade se impôs. Precisamos explorar o mundo do discurso jurídico, da jurislinguística, da linguística forense, da linguística jurídica, da interface linguagem e direito. Há muito a ser dito. A Carta de Natal, assinada em 2016, terá nossa atenção em 2019, aliando-se ao nosso projeto Discurso Jurídico em Múltiplas Perspectivas, Investigações Internacionais, sediado na UFRN e que muitos dos participantes o integram.
fica o convite para quem ainda não é aderir. Esse projeto se tornou uma grande rede internacional de pesquisa. E a gente quer ver se lança, vai discutir com vocês, o que a gente está chamando de rede júri. Há uma rede internacional de estudos sobre o discurso jurídico, integrando, claro, todos que aqui estão e outros que venham a aderir. Ressalto que na quinta-feira, às 18 horas, ou seja, amanhã, teremos o lançamento de 6 coletâneas e de um livro de autoria individual. Esse de autoria individual é da professora Fátima Sena, que foi orientada do professor João Neto. Então, a tese dela ela conseguiu publicar e vai ser lançada amanhã. E das 6 coletâneas, 4 é que estão atualmente já aqui, mas 2 ainda vão chegar. Uma pela professora Sueli Marquesi e a outra pela professora Maria Elias, que está chegando. Eu mostro aqui. Então, nós teremos esse livro que reúne 20 capítulos, né? Começa a análise textual dos discursos, foi uma ideia do professor Alex. Ele estava aqui, está aí. Aqui. Ah, está aí. Foi a ideia do professor Alex, que nos convidou, a Luiz e a mim, e o livro teve uma demora, sobretudo, por minha causa. Eu gosto de assumir isso, porque eu demorei a entregar o meu capítulo. Dessa forma, também, a confiança do professor Alex Teixeira Gomes. Igualmente, aos professores Rosalice Pinto e Giovanni Damelo, que aqui estão presentes também, pela organização desse livro, que é fruto de um curso que eles deram aqui, no âmbito de um edital que foi aberto pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que a gente podia trazer professores e estrangeiros, e eles tinham o compromisso de receber um doutorando. E os professores receberam, ele ficou sob a orientação do professor Giovanni Damelo, na Nova de Lisboa, no Instituto de Filosofia, e agora a Alice, que está fazendo sanduíche na Holanda, está também fazendo doutorado em coquetela com o professor Giovanni Damelo. Quer dizer, isso tudo fruto dessas parcerias, então é muito importante. E também, o título é Argumentação à Luz da Racionalidade e da Emoção. E depois nós vamos precisar trazê-los de volta para darmos um curso, porque o professor Rubens Bariboni tem a diferença. Ele é muito bem-humorado, eu estou brincando aqui porque ele é engenheiro. Ele disse, mas qual a diferença? Então, nós faremos um novo curso. E esse aqui, sim, e tem um livro que ele não chegou ainda, que é o que é alusivo à Constituição aos 30 anos, né, da Constituição. Foi organizado pela professora Ana Lúcia, que infelizmente não poderá comparecer, porque domingo ela sofreu uma queda de uma escada e fraturou o pé. Mas os livros estão vindo, chegarão amanhã pela professora Sueli Marquesi, tá certo? Então, nesse livro eu tenho um capítulo com um professor aqui da universidade, que é Anderson Manzillo, e ele é dividido em 3 partes, juristas, linguistas e juristas. Aí eu estou nessa parte com linguistas e juristas, tá certo? Depois nós temos este livro aqui, que foi organizado pela professora Neuzinha Bastos, da PUC de São Paulo, que é uma parceira nossa no âmbito do outro PROCAD, e nele temos capítulo eu, o professor Luiz Passege, o professor João Neto, a professora Sueli, a professora Ana Lúcia e vários outros colegas. Agradeço também ao professor Ananias Agostinho, que ele chegou ali, que é da UFESA, da Universidade Federal do Semiárido, e que aqui nesse livro, nessa coletânea que acaba de sair, nós também temos um capítulo, eu participo a convite dele. E a professora Maria Elias recebeu ontem essa coletânea, que eu ainda não tenho os dados aqui, por isso que não dou os detalhes. Ela perguntou se poderia trazer. Eu disse, claro, vai ser um prazer para todos nós, né? Então, integra também esse livro da professora Rosalice Pinto, aliás, Maria Elias, de um grupo lá do Ceará. E esse aqui eu não disse o título, é Teorias Linguísticas em Contextos de Ensino, Diversas Abordagens, Múltiplos Objetos. Por último, mais uma vez agradeço, nessa perspectiva das produções aí, aos professores Rosalice Pinto e Giovanni Damelo, pelo artigo que acabou de ser publicado na revista Diacrítica da Universidade do Minho, do qual faço parte. Então agradeço a confiança e o convite, né? E o nosso artigo lá se intitula Argumentação Jurídica e suas Estratégias Retóricas, uma análise pluridisciplinar de uma decisão judicial. E essa decisão é daqui de Natal, tá certo? E foi dos dados que a professora
Miliana coletou para sua tese e nós escolhemos juntos daquele universo que ela não tinha utilizado. Ela nos cedeu e nós tivemos esse cuidado de escolher uma outra, tá certo? Diferente daquelas que ela utilizou na pesquisa. Obrigada de coração a cada um que aceitou o convite para aqui estar. Obrigada de coração, de modo especial, a professora Celinha, que não para um instante, eu já disse a ela que sente se ela estiver assistindo, que foi assim uma companheira em todos os momentos. Ontem, de 1 da manhã, hoje já, ela me mandando mensagem: eu vou dormir, mulher. Tá então vocês, desculpem se alguma coisa não estiver contente, mas demos o melhor de todos nós. Igualmente agradeço aos professores Luiz Pacégio, João Gomes da Silva Neto, que é Neto, como a gente chama, e a professora Marisa e Adriana Mamed, que também é do nosso grupo, e está aí, chegou, está trabalhando com audiências, né? E está orientando também nesse âmbito aí. Por fim, desejo a todos um profícuo evento, marcado por discussões que avancem e contribuam para a melhoria do entendimento dos atores sociais. Muito obrigada. Está anotado, mas eu esqueci, está escrito o agradecimento à equipe dos alunos. E eles foram assim decisivos nessa linha. Correram atrás de muita coisa para a gente e a gente quer estender esse reconhecimento e esse agradecimento aos alunos. A palavra está facultada a missa. Nossa, aí sugeriu, Bom, então bom dia a todos. Eles disseram que a palavra estava facultada às moças primeiro. Eu achei que aí hierarquicamente deveria ser do pró-reitor, mas enfim. Vou me dirigir ao pró-reitor e saudar a mesa, na pessoa do professor Rubens Maribondo, e a vocês, igualmente, dar boas-vindas em nome do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, qual represento, e vejo porque sou testemunha do início desse evento desde o começo. Então vejo que rendeu muitos frutos, fiquei impressionada, a professora Graça a puxar livros e a mostrar e a falar sobre os muitos frutos que isso já rendeu. Desejo a todos um excelente encontro, desejo aos que vieram boas-vindas, que aproveitem Natal. Sinto que Natal está um pouco quente, além da conta. É verdade. Desfrutem da luz do dia, que tem isso de bom. A gente acorda às 5, às 6 da manhã e o dia já é iluminado. Então, corram para o ar-condicionado, fiquem fresquinhas, mas aproveitem o dia. Boas discussões, bom encontro e espero que vocês saiam daqui com mais um encontro programado para que estejamos aqui no próximo ano. Muito obrigada. Bom dia, cumprimento na mesa o professor Maribondo, agradeço o convite da professora Graça, colega e amiga, né, de muitos anos, mais de 2 décadas, né, Graça? Falar mais não, para não saber a idade, com quem nós compartilhamos várias frentes de trabalho. A Graça, sinto muito, né, que a Graça me abandonou, né, criança era toda assim, fazia pesquisa na escrita acadêmica e de repente ela passou por jurídico e me deixou na escrita acadêmica. Mas tudo bem, eu já perdoei a Graça. Desejo a vocês um excelente evento, boas discussões, boas-vindas ao UFRN. É uma universidade que eu sempre digo, né, o lugar que eu estou, que eu adoro, uma universidade maravilhosa, acolhedora, que me acolheu aqui há 10 anos, que eu estou aqui no UFRN. E Natal também é uma cidade maravilhosa, um sol, né, brilhante. E com certeza este evento, né, ele irá proporcionar muitas discussões e produtos, né? A Graça já apresentou ali um monte assim. E é isso, né? Agradeço a todos e desejamos um excelente evento. Bom dia. Bom dia, deixa eu ficar em pé para conseguir enxergar até o professor Alex, que está escondidinho lá atrás, né? Bom dia a todos, cumprimentar a professora
Graça, diretora do nosso Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o Xixila, professor Passege, atualmente diretor da nossa editora universitária, professora Sulemi, chefe do departamento de letras da universidade, professora Maria, vice-coordenadora do programa de pós-graduação em estudos da linguagem, que também está sempre presente. Dá boas-vindas ao professor Giovanni, que veio lá de Portugal, professor Rosalice, professor Uribe, professora Marília, sejam mais uma vez muito bem-vindos, Mariana, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Rio Grande do Norte, muito bem-vindos à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A instituição que completa em 2018 60 anos, mas que ainda se sente jovem e com vontade de fazer a diferença a cada dia, com vontade de inovar e utilizando a juventude dos experientes professores para continuar construindo um Estado mais justo, continuar sendo a mais importante instituição que esse Estado já teve, assim como todas as universidades federais, quando a gente olha o Brasil. É muito difícil a gente imaginar o que seríamos de nós sem a UFRN implantada há 60 anos atrás. Com o sistema de pós-graduação que completa 40 anos, agora em 2018, a gente enxerga 1978, nós estávamos implantando o primeiro programa de pós-graduação. Estávamos abrindo a possibilidade de formar o primeiro médico. Hoje temos 130 cursos de pós-graduação funcionando. Temos cursos com conceito máximo na CAPES e a cada ano conseguimos criar novos cursos. Não ruins, porque tem um conceito 3, mas mais jovens, um grupo de professores, resultado da política de contratação da instituição e para trabalhar com temas que nós, quando olhamos a instituição, vemos que ainda existem lacunas na formação, que a sociedade nos exige mais. A gente precisa sempre pensar em algo que de vez em quando vem à tona quando se fala de orçamento, quando se fala de financiamento público das universidades, é querer calcular o custo de um aluno. Não dá para você calcular o custo de um aluno da universidade, é um centro de pesquisa. Essa métrica, ela simplesmente não é aplicável, porque nós estamos trabalhando para atender uma demanda da sociedade. Nós abrimos um curso novo, não é porque a universidade quer abrir um curso novo, é porque a sociedade precisa formar profissionais com aquele perfil. E aí nós precisamos fazer com que esse curso que nós abrimos, uma expansão, que nós seja a melhor possível, tenha a qualidade necessária. Isso é uma universidade, é diferente de uma escola, em que eu coloco apenas sala de aula, o professor vem da sua hora de aula e vai embora. Nós precisamos que o professor fique o dia todo na universidade, nós precisamos que o aluno fique e vivencie esse momento único que é ser universitário. Isso vai ser extremamente importante na formação deles lá na frente, 40 anos depois. Mesmo que nesse momento a gente não consiga perceber isso. O de júri, como todos já falaram, né, acho que é um evento extremamente importante e que se consolidou, como os eventos do Xixila de uma maneira geral. De vez em quando eu sou demandado a dar algum tipo de apoio e a vir aqui. Ontem, segunda-feira, eu fui abrir lá com a professora Rosanete, né, um evento sobre Édipo Rei. Fui no Édipo Rei e li até a apresentação. Né? Tinha um monte de filósofos lá. E a gente vê que são eventos pontuais, mas que tem a participação de alunos que fazem com que a universidade esteja viva em todos os setores em que a gente pode atuar. Já fechando o ano, sem orçamento, o orçamento já está fechado, as pessoas já se preparando para o Natal, todo mundo já arrumando as malas para entrar de férias e as coisas acontecendo ainda como se estivéssemos em janeiro, né, dentro do início do verão, voltando com todo o gás para um novo ano. Então isso é muito importante numa instituição, isso acontece muito aqui no Xixila. O de julho já está no calendário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, independente de quem seja o pró-reitor. Acho que o próximo será uma outra gestão, mas o próximo pró-reitor não vai conseguir botar um xizinho
não vai poder exigir no livro. Eu e a torcida do Flamengo, quanto professores, queremos Maribondo. Todos nós. É um exemplo de discurso emoção e não razão. E gestão, que eu estava falando, né? Um exemplo prático, né? E estava conversando aqui com o Passeggio olhando, né? Razão e emoção como argumentos, eles sempre estão interligados, né? Por mais que você queira ser racional, você pode até não escrever, mas você está consciente de algo de emoção que está por trás, que faz com que você tome aquela decisão utilizando um argumento racional e vice-versa. O Passeggio estava mostrando aqui um livro que a editora está passando por mudanças positivas, se adequando à nova realidade do país, à nova realidade da própria universidade, sendo muito ágil em um momento em que as pessoas exigem uma informação muito mais rápida, mas informações de qualidade, não aqueles textos que a gente lê nas redes sociais, que são 2 ou 3 linhas, e a gente lê aquilo e acha que já sabe tudo sobre aquele tema, né? A editora consegue chegar nas mídias, consegue ter o seu livro impresso e consegue ter agilidade e principalmente um grande perfil acadêmico, de entender o que é importante para uma instituição de ensino superior do porte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então isso fez com que a professor fez com que a editora entrasse em uma nova era, assim como a nossa universidade. Eu parabenizo o Passeggio, já o fiz, né, na frente da reitora, na frente do vice-reitor, em todos os fóruns de coordenadores. Ele fica brincando assim, sorrindo de doido, e vai conseguindo caminhar e levando a nossa editora a um bom caminho acadêmico científico, que é aquilo que nós... Já está sendo preparado. E ele chega na minha sala e pergunta, já olhou o catálogo hoje, aí ele mostra lá e quer que eu seja o aplicativo no meu telefone. Baixa no seu celular o livro do dia, da semana. Mesmo sem saber nada de redes sociais. Então acho que tenho que desejar a todos um excelente evento, excelente final de ano, né, que foi um ano difícil para o Brasil, foi muito difícil para a universidade, mas saímos mais fortes. Vamos começar 2019 mais maduros, mais conscientes do nosso dever, mais conscientes daquilo que precisamos fazer e daquilo que precisamos enfrentar para continuar servindo a sociedade, para continuar formando bem aqueles jovens que queiram vir ao estado do Rio Grande do Norte e ter a sua formação, graduação, mestrado, doutorado, ou fazer pesquisa, sendo um tema bolso, ser um professor visitando o seu pós-doutorado. A universidade não reduziu, a universidade ampliou e a universidade se fortaleceu principalmente em qualidade, em excelência acadêmica, que é aquilo que nós buscamos e precisamos buscar sempre, né? Até o programa que tenha um mais alto índice precisa conseguir olhar os seus problemas, que são muitos, e ter ações para corrigir. Senão a gente deixa de crescer, a gente deixa de melhorar. Eu digo sempre que nós precisamos de uma universidade de excelência. E a universidade de excelência não é uma nota, não é um conceito, não é um ranking. Ela está por trás do comprometimento de cada um, o comprometimento de cada professor em dar a melhor aula possível e orientar o seu aluno da melhor maneira possível, o comprometimento de cada aluno que está ocupando uma vaga em uma instituição pública e que tem condições de ter a melhor formação possível. Ele precisa entender isso e ser responsável também pela sua própria formação. Quando todo mundo faz esse papel, o resultado final, ele é muito bom. Ele vai muito além de um ranking, vai muito além de uma nota, vai muito além de uma classificação que sai nos jornais. Ele fica na vida de cada um por muito tempo e como resultado dos seus familiares. Então a universidade cumpre o seu papel e a responsabilidade de cada um de nós, estejamos ou não em cargo de gestão, fazer bem feito. Lembrar que o tempo não para. Então não podemos deixar para fazer amanhã aquilo que temos a obrigação de fazer hoje. E não fazer para cumprir uma regra, um artigo que foi colocado em um regimento, em uma norma qualquer. Fazer porque entendemos que cientificamente e academicamente é importante para formarmos e para avançarmos
na geração de conhecimentos. Então, muito obrigado, parabéns a todos, parabéns, doutora Graça, bom evento. Posso falar? Serei breve, todos já sabem o que significa, né? Então, como professor e pesquisador, evidentemente que eu estou extremamente satisfeito e feliz de estar aqui, o 4º de julho, já temos um conjunto de trabalhos realizados, amadurecimento de linhas de pesquisa, amadurecimento de colaboradores, de internacionalização inclusive, que é um aspecto extremamente importante. Então é uma maravilha podemos estar aqui juntos esses três dias, né? Acho que vai ser uma contribuição muito relevante para a nossa pós-graduação, o departamento, o centro, a própria universidade, tá? Isso como professor pesquisador e pesquisador. Como diretor da editora, aí já está tudo dito, não precisa falar mais nada. Em primeiro lugar, agradecer, evidentemente, as palavras, né, do professor Maribondo, nosso proreitor de pós-graduação, que sempre está dando total apoio à editora. Se a editora conseguiu avançar nesse aspecto acadêmico que ele mencionou, realmente é em função de uma parceria muito estreita com a Proreitoria de Pós-Graduação, com outras proreitorias também. Esperamos seguir um modelo já estabelecido com a Proreitoria de Pós-Graduação. Temos um edital conjunto, a CEDIS é um elemento fundamental, também a nossa Secretaria de Educação à Distância. Então, o apoio à pós-graduação, do Sr. Maribondo, da equipe dele, da direção do Xixila, da professora editora. Então, esse aí é um aspecto importante. Bom, por que estou falando isso aí para vocês? Pelo seguinte, na última reunião, seria muito breve, mas acho que é importante para o grupo, para o DIJU, a partir de agora. Na última reunião do Conselho Editorial, foi em novembro, final de novembro, com representantes da PPG, a professora Hilton, discutimos uma série de projetos que às vezes estão no horizonte, ainda não estão estruturados, estão na agenda. Então a gente retoma periodicamente. E eu colocando para os colegas, né, que são representantes de todas as unidades acadêmicas da UFRN, 25 unidades, né, temos reitorias, centros, institutos, etc. Eu colocando, mas poderíamos fazer isso, mas poderíamos fazer aquilo, por que não fazemos aquilo outro, mas sempre dentro dos critérios quais, de livros quais, que é o que nos interessa. Produzir por produzir não tem interesse. E também vamos pensar em critérios para a plataforma Cielo, já vamos produzir com esse direcionamento acadêmico. Não estou fazendo relatório de gestão, né? Vocês vão ver onde que eu quero chegar. Aí poderiam fazer isso, poderiam fazer aquilo, anote, puxa, mas é uma lista muito grande para fazer. Aí, em algum momento, acho que foi a professora Hilton, representante da Proreitoria Pós-Graduação, não sei se foi ele, mas poderia ter sido ele. Aí, passeio, mas vocês poderiam fazer isso, poderiam fazer aquilo, com esse critério, com aquele outro critério. Passeio, e por que você não faz, para dar um exemplo? É uma pergunta lógica. É uma pergunta, né? Afinal, né? Você fica dando, né, palpites, conselhos, assim, sempre no mundo, né? Então, eu digo, olha aí, que interessante. E estamos discutindo no momento a possibilidade da editora voltar até coordenadores de séries de livros, que poderíamos chamar de forma mais moderna, talvez, editores associados. Foi uma ideia, inclusive, do professor Ianco e da professora Patrícia Borba, que os colegas conhecem bem aqui, né? Eu conheço perfeitamente, tá? Do grupo lá de gestão de projetos institucionais, no mesmo é o professor Ianco, que representa sociedades aplicadas no Conselho e que durante bastante tempo organiza uma série. E ele colocando assim, vamos voltar à série, mas com critérios agora acadêmicos. Qual vai ser o perfil do editor da série? Tá? Eu digo, bom, então já que vocês estão me sugerindo, né, elegantemente, né, tipo assim, para a série, por que você que fala tanto não faz você mesmo e mostra como é que se faz? Ele tá certo, vamos tentar. E aí, evidentemente, o DIJU estava no horizonte,
E me ocorreu uma ideia que nós poderíamos fazer. É bastante interessante, porque nós já temos material, 4 de julho, 4 anos, tá certo? Desses livros todos que a professora apresentou, que são extremamente valiosos, não se assustem, mas são apenas livros de papel. Porque nós precisamos. Não, estou brincando, claro, que é uma mini provocação, né? Porque nós precisamos, é lógico, não são apenas livros de papel, tem edições digitais desses livros também, tá? Então, isso é o que projeta realmente e chega ao mundo, tá certo? Uma plataforma Cielo, mesmo no seu repositório, divulgando nas redes sociais de cada um, coloca o link. Por exemplo, esse livro sobre, esse manual sobre psicologia evolucionista que eu estou mostrando, de 844 páginas, seria um livro tremendo, né, com diagramas, gráficos, etc. Em papel seria um preço assim, bastante. Esse livro foi lançado em 27 de outubro, novembro, final de outubro. Tá? Esse livro já está apenas na plataforma da UFRN com 1.600 downloads. Uma edição em papel nunca conseguiria em 1 mês ou 2 meses, e ele vai continuar. Bom, então isso aí só para dizer, então, por sugestão do Conselho Editorial, eu estou colocando a possibilidade, Graça, de que saia uma proposta de série sobre o DIJURI, estudos linguísticos, estudos do discurso jurídico, a partir do material que já temos, elaborado, com essa experiência toda desses outros livros, e aí eu já faço o convite, né, para a professora Graça coordenar essa série, certamente ajudada por outros colegas, e de uma certa maneira ajudar o professor Passetti na editora para mostrar que isso aí é viável, que não é apenas uma ideia que a gente fala, né, na hora do coffee break lá do Conselho Editorial. Então, eu acho que fica a proposta. Então, por esse longo relatório de gestão, agradeço mais uma vez as elogiosas palavras do professor Maribondo. Tem uma coisa que uma outra abertura para a editora. Editores, coordenadores de séries com perfis acadêmicos adequados, tem pesquisador, tem pós-graduação, tá? E aí vamos ter organizar séries sobre temáticas, determinados assuntos, né? Série de direito, enfim. E a outra novidade, assim, que estamos tentando implantar, né, também com o apoio do professor Maribondo e certamente com o apoio do Departamento de Letras, de Línguas Estrangeiras, do Ágora, é começar, para entrar na política de internacionalização da universidade, começar a publicar em língua estrangeira. Ou seja, não precisaremos necessariamente traduzir os textos, mas, ainda que sejam traduzidos, onde graças como vocês vão fazer com o professor Adão, com o Michel Adão? Depois eu encerro porque falei que seria... Primeiramente, a Dan tinha nos cedido um texto. A editora, porque da revista lá, que é um texto que acabou de publicar, fazendo o estado da TD. Só que a revista exigiu um pagamento muito alto pelo artigo, mais de 1.000 euros. Aí, claro, não seria viável para ele, nem para ninguém, não é? E aí eu disse, não, mas você teria outros. Ele sugeriu essa conferência que ele fez na Alemanha, mandou. Só que esse texto é muito longo, eu acho que ele tem, em A4, acho que, se não me engano, 27 páginas. E aí eu não consegui, porque isso foi agora, em outubro, quando a gente decidiu, estava em Portugal. Rosa acompanhou de perto, Marisa, que estava lá comigo, e essa agonia toda, então, e tinha o prazo que Alex, com justa razão, me cobrava, e os outros estavam cobrando a ele, que já tinha entregue, é natural. Aí eu disse, não, então, aí, com a conversa com o próprio Rui Graça e Rosalice, decidimos colocar o artigo de Adam, essa conferência, em francês. E ele se comprometeu de lançar uma segunda edição do e-book, tão logo eu tivesse terminado a tradução. E aí eu espero, no próximo ano, logo no início, a gente está lançando, está bem avançado. Rosa vai fazer a revisão e a Ana Lúcia, e eu espero que a gente consiga, talvez até abril, ter essa segunda edição do e-book. O que é muito bom, porque vai sair a tradução, tá certo? Então tem sido assim, esse movimento grande, mas que eu tinha colocado aqui, porque sabia que o Luiz ia falar, e aí eu coloquei assim, a fábrica de ideias está em plena efervescência. E no próximo de julho queremos estar lançando outro conjunto de livros, e de livros digitais, porque ele me corrige quando eu digo e-book. Ele disse, que é isso, professor? E-book é na Amazon, né? Aqui não, aqui é acadêmico. Então, de livros digitais,
e mesmo impresso, pois todos os autores, as editoras, né, e os editores, porque em meio a todos nós aqui há vários editores, a começar da Papisa no Brasil do discurso jurídico, nossa querida professora Virginia Colares, né? Ela tem vários livros, ela edita, e todos que aqui estão têm uma experiência dessa ordem, né? Então a gente espera contar com todos, mas vou voltar para a Luísa. Pronto, então era só me estender demais, mas enfim, fica como talvez um resultado concreto nesse quarto de júri, essa proposta de uma série de discurso jurídico, será montada evidentemente com os melhores critérios acadêmicos. Fica a sugestão para os organizadores de outros eventos que aproveitem esse encaminhamento, seja através de uma chamada pós-graduação, seja através de uma chamada ProEx, no caso de eventos assim, tipicamente de extensão, que ainda precisa ser construído. Então, acho que temos todas as condições de deixar o registro, a memória, a produção científica, o técnica, utilizando de forma mais ágil os recursos da própria universidade. Mas aí a gente vai conversar. A gente entra no Xixila, porque tem de banners, de eventos, de encontros, é uma coisa gigantesca, né? Bem, então, desculpe essa longa explanação, né, de gestão, mas era para chegar ao acadêmico, que é o que realmente interessa. Muito obrigado. Agradecemos, portanto, ao dispositivo de abertura do 4º Simpósio Internacional de Estudos sobre o Discurso Jurídico. Passaremos agora à sequência da programação, quando teremos a conferência do professor Dr. Toribio Henrique Souza, da Universidade Nacional de La Pampa. Bom dia a todos. Bom, primeiro, o que quero fazer é dizer que sou muito obrigado pelo convite, muito obrigado com relação a todas as pessoas que têm feito possível este 4º de julho, especialmente a nossa cara amiga Maria das Graças Soares. Onde está? Lá fora. Lá fora. Perto do corredor. Tenho que voltar a dizer quando ela. Tomara que. Ela está discutindo a publicação da sua palestra. Mil perdões. Está negociando a publicação da sua Era a palestra. festa do próximo de julho. Amiga, cara amiga Graça, eu dizia que queria dizer que estava muito obrigado, especialmente com você, pelo convite, por toda a organização, todo. Tomara que, como sempre, este evento seja um êxito, mas um êxito completo, porque haja mais discos. Bom, vou começar com coisas gerais, com as que talvez vou aborrecer a vocês um pouquinho, mas prometo que vou terminar com algumas propostas um pouco mais interessantes. Bem, oralidade, como vocês sabem, é anterior à escritura, filogenética e ontogeneticamente. A espécie humana primeiro falou e mais tarde escreveu, ou mesmo que atualmente qualquer ser humano, individualmente. No entanto, a linguagem escrita tradicionalmente tem tido um maior prestígio do que a linguagem oral no pensamento ocidental. A cultura ocidental é gravocêntrica. Não é para menos. A escritura é uma tecnologia que, como toda tecnologia, tem redefinido o âmbito do que é possível. Ela tem expandidas as capacidades humanas. A escritura moveu a comunicação
de aqui e agora, do mundo oral e auditivo, em direção a um novo mundo sensorial, a visão, a novos tempos e espaços. A escritura começou porque a imprensa e o computador apenas têm continuado agora. A superação dos limites, fronteiras e barreiras na comunicação humana. A seguir, vamos comparar brevemente, porque vocês sabem muito bem, mas eu tenho que completar 1 hora, então tenho que dizer algumas coisas que vocês já sabem. Vamos a fazer uma breve comparação, então, entre a escritura e a oralidade. Declarações orais são produzidas pela voz e percebidas pelos ouvidos, enquanto os gráficos pela mão e pelo olhar. O visual enfoca a área occipital do cérebro, enquanto o ouvido a área temporal. Oralidade e escritura, então, envolvem diferentes áreas do cérebro. Isto explica a existência de habilidades também diferentes para a linguagem oral e para a linguagem escrita. E só para plotar o conceito, note-se que a dislexia afeta apenas escrever e ler, mas não falar ou escutar. A oralidade é efêmera, pois os sons são perceptíveis enquanto eles permanecem no ar. Dito em latim, verba volant. A escritura é duradoura porque é registrada num suporte estável, em latim, scripta manet. Emissão e recepção são simultâneas em comunicação verbal. Mas, como a escritura, emissão e recepção podem ser separadas no tempo e espaço. Oralidade produz comunicação aqui e agora, enquanto dura o som no ar. A escritura perdura ao longo do tempo e pode ser lida por pessoas presentes aqui e agora ou remotas no lugar e tempo. Oralidade é espontânea, porque o emissor pode retificar, mas nunca completamente apagar o que ele disse. A escritura é produzida, desde que, antes de divulgar o texto, o emitente pode corrigi-lo e refazê-lo sem nenhum traço de versões anteriores. Na realidade, a interação entre emissor e receptor permite modificar o discurso daquele, segundo a reação ou a resposta deste. Fica introduzida, então, a problemática inteira, a problemática toda das emoções. Em vez disso, na escritura, há distância entre a composição do texto e a reação do leitor. Embora que o escritor pode imaginar a reação do leitor com certa empatia. A palavra na comunicação face a face é acompanhada por gestos, posturas, atitudes. Eles podem ser alinhados, mas também podem estar em contradição. Isso é, pode ter diferenças entre o que alguém disse e o que alguém não pode impedir que seja percebido. O que mais
tem sido sugerido que mais de 50% da comunicação é não verbal. Há sinais não verbais, estudados pela semiótica, bem como sinais verbais estudados pela linguística. Entre os sinais paralinguísticos, podemos dizer as qualidades da voz, tom, timbre, ritmo ou vocalizações, rir, chorar, tossir, bocejar. Entre os sinais extralinguísticos, temos internos e externos. Entre os internos, sinais mímicos, movimentos do rosto, sinais gestuais, movimentos e posturas corporais, sinais proxêmicos, localização, distância, orientação do falante. Entre os sinais externos ao emissor, por exemplo, associados com objetos, roupas, maquiagem, ou com o ambiente, mobiliário, decoração, ou com o tempo, por exemplo, a pontualidade. Com a escritura, a comunicação demite parte substancial destes outros sistemas significantes não verbais. E não é só isso. Escritura elaborada e não espontânea torna possível deturpar o que resultaria da comunicação não verbal. Torna mais fácil simular e ocultar, mostrar o que não é ou esconder o que é. É verdade, então, que com a oralidade recuperamos os sinais não verbais para o processo judicial. Mas pergunto agora, desde agora, juízes e advogados sabem como interpretá-los? Vou dizer algo, um apartado. Na União Europeia estão trabalhando num novo método de controle migratório baseado na inteligência artificial. Se trata de um sistema que escaneia e analisa os gestos faciais e o comportamento de estrangeiros em procura de indícios que revelem que a pessoa mente ou oculta alguma coisa. Se trata de um detector de mentiras, baseado no análise de até 38 microgestos faciais, muito parecido ao trabalho artesanal que fazia o Dr. Carl Lightman na série Like Me. Este sistema de controle de fronteiras inteligentes se chama e-Border Control e foi criado pela companhia European Dynamics. De acordo com as provas realizadas em laboratório, o detector de mentiras tem um nível de fiabilidade do 76%, que poderia chegar ao 85% quando se comece a usar nas fronteiras onde passam anualmente 700 milhões de pessoas de todo o mundo. Com que lidam juízes e advogados?
Já vamos entrando no processo. O setor de aborrecimento está quase passado. Com que lidam juízes e advogados? Com regras e fatos. Regras e fatos. Normas e fatos. As normas legais positivas são escritas. Os códigos estão escritos. Os fatos são representados por palavras. Com que trabalham juízes e advogados? Então, com palavras. E por que usam palavras? Porque a o litígio, é um sombreamento civilizado do combate. Atos de violência física são trocados por atos de fala para resolver conflitos de interesses. Um conjunto de atos de fala relacionados por uma unidade temática constitui um diálogo. Uma conversa inclui muitos diálogos, como temas sejam desenvolvidos pelos oradores. O processo judicial contencioso, ao menos, é um diálogo, senão uma grande conversa que pode incluir vários diálogos. O processo, então, é um fenômeno dialógico. Algumas características linguísticas do processo como fenômeno dialógico são primeiro, é plurigestionado, porque o diálogo ocorre através de uma alternância de turnos entre os participantes, regulada pela lei. LAT, L-A-T, lugar certo para transição. Pode ser uma citação ou uma intimação para que o litigante faça ou deixe de fazer algo. Geralmente o tribunal trabalha como gerente de turnos. Segundo, tem o processo um alto nível de formalidade, comparado com uma simples conversa coloquial. Portanto, requer uma formação específica para os operadores, juízes e advogados. Terceiro, tem funções diferentes que devem ser assumidas pelos participantes da interação para que sua participação no intercâmbio seja aceitada por os outros. Quarto, é uma troca periférica e não prototípica, uma vez que é orientado para certo assunto, conflito de interesses, e deixa fora qualquer outro assunto. Agora bem, quase até os nossos dias, quase até agora, ao longo da história, até o final do século XX, escrever para externar as palavras usadas no processo não era uma verdadeira eleição do legislador. Não era uma verdadeira eleição do legislador, mas sim uma imposição da cultura e da biologia humana. Por quê? Da cultura. Porque a escritura, como muitos outros, foi um avanço tecnológico sem retorno. Propor a oralidade pura em substituição significaria tanto quanto propor que os processos sejam feitos durante o dia para somente usar a luz do sol, ou que os juízes, advogados e partes
não possam ir aos tribunais no automóvel, ônibus, bonde, por exemplo, mas apenas a pé ou a cavalo, para retornar assim à natureza. Se a história começou com a escritura, propõe assim como assim. A oralidade, em substituição da escritura, seria como voltar para a pré-história. Falemos agora da biologia humana. A escritura, como toda tecnologia, o que faz é ampliar as possibilidades do ser humano ou diminuir as suas impossibilidades. Quais são as impossibilidades humanas interessantes aqui? Quais são? Primeiro, uma conversa por vez. Se o litígio é uma conversa, com moralidade, juízes e advogados somente poderiam transitar ao mesmo tempo uma conversa oral, única e exclusiva. Apenas uma por vez. E os autos processos teriam que esperar docilmente o seu dia no tribunal. O que pode ser uma boa ideia para uma unidade não é para dezenas, centenas ou milhares de unidades. Jogar xadrez em um único tabuleiro não é o mesmo que fazer jogos simultâneos. O atraso natural entre a transmissão e recepção próprio da escritura permite que todos os indivíduos façam o trabalho deles ao mesmo tempo, sem sobreposição com os autos. Segundo, outro obstáculo é a fragilidade da atenção e da memória humanas. Sem registro, como poder confiar que juízes e advogados vão lembrar exatamente tudo o que foi dito? Ou como, onde, quando, por quem foi dito? Terceiro, se vocês desejam implementar um mecanismo de revisão por outro tribunal, com um processo baseado puramente na oralidade, seria impossível rever o suficiente em termos de fatos e provas. A prova teria que ser reproduzida, o qual não seria muito econômico e até poderia mudar. Essa atividade reproduzida poderia não ser o mesmo como a original. O tribunal revisor veria de novo ou faria de novo a prova. Quarto, muito importante, eu diria mais importante, escutar é muito mais que ouvir. Escutar e ouvir, perdão, escutar e ouvir, mas interpretar. Enquanto as palavras vão saindo uma após outra, pode ser difícil seguir ouvindo as novas palavras e, ao mesmo tempo, interpretando as anteriores. Se a atenção está voltada para a interpretação das primeiras palavras, pode-se perder a possibilidade de ouvir as seguintes. Meus colegas falam muito do princípio
do devido processo, ou do processo justo. E o primeiro elemento que eles dizem sobre o devido processo é o direito a ser ouvido. Eles não dizem o direito a ser escutado. Eu acho que eles não estão distinguindo bem entre ouvir e escutar. Quinto, a interpretação é uma função muito complexa que envolve o nosso conhecimento, nossas crenças, nossos valores, nossa história pessoal, em suma, que põe em jogo nosso esquema mental, tudo. Segundo diferentes pontos de vista, a interpretação será diferente também, mesmo para uma mesma pessoa, em tempos diferentes. O tempo para interpretar de forma eficiente deve ser maior que a duração fugaz da troca oral entre emissor e receptor. Para mitigar os efeitos da oralidade pura, é que passou a ser uma oralidade atuada. Se tenha registro escrito das palavras faladas pelas pessoas que são fonte de informação. Mas reduzir a termo as declarações é, finalmente, escrever. Oralidade atuada é, finalmente, uma forma de escritura. É, finalmente, escrever. E assim, também sofre as suas limitações. Por exemplo, a perda dos sinais paralinguísticos e extralinguísticos. E, além disso, às vezes, os próprios sinais linguísticos. Por quê? Porque as palavras usadas por o redator ou editor para reduzir a termo não refletem exatamente o dito pelos entrevistados. No entanto, hoje é possível promover os benefícios da escritura e da oralidade e dispensar suas deficiências, superando-as através de uma verdadeira nova modalidade da linguagem, a modalidade informática da linguagem. Esta nova modalidade permite pegar o lado bom e descartar o lado mau da escritura e da oralidade. E mesmo permite superar o melhor rendimento possível isolado de cada um. As novas tecnologias chegaram ao resgate agora através do computador. Primeiro, não é preciso reduzir a termo os depoimentos das partes, das testemunhas, etc., para evitar que fiquem alojados brevemente no ar ou na memória. A forma oral pode ser registrada hoje em objetos informáticos de grande capacidade de armazenamento, o que permite o seu detida apreciação em outros lugares, tempos e por outras pessoas. Em segundo lugar, o próprio recibo das declarações verbais já não tem que ser cara a cara, devido à possibilidade de diálogos remotos. Essa possibilidade
conectividade é tão antiga quanto o telefone, mas com moderna tecnologia pode conter não só sons, mas também imagens em tempo real. Isto é conhecido como videoconferência, um segmento da telemática. Em terceiro lugar, no monitor do computador, em janelas diferentes, a gente pode ao mesmo tempo estar escrevendo ou lendo um texto e ouvindo, assistindo uma gravação audiovisual. Isso é chamado de multimídia. Depois da palestra, eu vou mostrar uma sentença multimídia real, feita por mim no ano 1999. Uma sentença multimídia. 4. Sons e imagens gravadas ou textos escritos podem ser inseridos dentro do outro texto através de um link, ligação. Tudo o inserido pode ser chamado ao monitor com um clique do mouse, quando julgar apropriado. Assim, a leitura dos documentos escritos não é necessariamente linear, mas tem desvios ou atalhos, tantos como links para outros textos, imagens ou sons. É o que se conhece como hipertexto. Em quinto lugar, o documento do computador, assim concebido como híbrido tecnológico da escritura e da oralidade, pode atingir estabilidade, autenticidade e privacidade através da utilização de assinatura digital. E por fim, sexto, o documento informático terminado pode ser apresentado à distância via internet ou intranet sem ter que proceder à deslocação física para a sua entrega manual. Outra variante da telemática. Uma conversa entre amigos, uma conferência, um discurso político, uma prescrição do médico, uma nota fiscal, uma demanda, uma declaração testemunhal ou uma sentença são diferentes gêneros discursivos, para os quais a forma escrita, o oral, será mais ou menos adequada. É patente que não faz sentido a distinção entre oralidade ou escritura em abstrato, sem distinção entre diferentes gêneros discursivos. Numa demanda ou numa contestação de demanda, onde o autor e o réu têm que expor os fundamentos fáticos da sua pretensão, petição inicial, e da sua resistência à pretensão, parece melhor a oralidade, porque prevalecem os tipos textuais, narração e descrição, nos quais a palavra segue ao mundo. Para reunir provas, nada melhor do que a oralidade, já que sua espontaneidade e necessária confluência transmissor-receptor para a troca
permite aprofundar a pesquisa. Uma palavra pode abrir novos cenários anteriormente muito fechados ou ocultos. E permite apreciar também os sinais de comunicação humana, não somente linguísticos, mas para os atos processuais, tais como, por exemplo, a alegação, ou seja, o oferecimento das razões finais, a sentença, o recurso, para os quais melhor prevalece a necessidade de mais tempo e cuidado para interpretar, desenvolver e expressar, a forma melhor pareceria a escritura. Para argumentar e talvez para explicar melhor a escritura. Embora o Código Processual atual do Brasil diz que a sentença tem que ser emitida numa audiência em forma oral, no artigo 366. Mas, quando se trata das razões finais, permite escolher entre a forma verbal, quando são questões não muito complexas, mas quando são questões muito complexas, então permite ao autor ou ao réu expressar as suas razões em forma escrita. Isto está no artigo 364. Por suposto, se vamos a expor as razões finais perante um júri, seguramente vai ser melhor a forma verbal. Para quê? Para jogar com as emoções dos jurados. Falta pouco. Atualmente, o autor apresenta a sua demanda. A demanda é o ato processual que contém a petição inicial, contém a petição. Então, a demanda contém o relato dos fatos que são o fundamento fático da pretensão, da petição inicial. Quando o réu contesta, responde à demanda, também coloca o seu relato. Ambos relatos são unilaterais e muito convenientes para cada um. Cada um escolhe o que dizer, o que não dizer, em forma unilateral. Dizem o que não tem que dizer, não dizem o que tem que dizer. Depois disso, na audiência de instrução, as partes voltam a apresentar as suas versões através do depoimento pessoal. Primeiro o autor, depois o réu, já falando sozinhos, sem aconselhamento dos advogados. Por quê?
duas vezes as partes apresentam as suas versões. Primeiro, nos escritos postulatórios, depois, quando tem que declarar, quando tem que fazer os seus depoimentos. Por quê? Eu nunca encontrei muito sentido em obter duas versões dos acontecimentos por cada parte. Primeiro, em seus escritos postulatórios, demanda e resposta, depois em seus depoimentos. Mas vou tentar fazer alguma explicação possível para mim. O que ocorre é que o depoimento na audiência de instrução, sem aconselhamento do advogado, poderia servir para fazer cair a parte na armadilha da verdade. Sem assessoramento, a parte diz a verdade. Com assessoramento de advogado, na demanda e na resposta, a parte diz o conveniente, não na verdade. Então, no depoimento, o depoimento serve para fazer cair a parte na armadilha da verdade, para assim combater ou compensar a armadilha de mentiras contida nos escritos postulatórios. Essas duas armadilhas não contêm alguma perversidade? Por que não procurar uma solução que termine com armadilhas e perversidades, as quais causam um desgaste inútil? Um remendo para a situação na Argentina tem sido a audiência preliminar, pois o juiz, através do diálogo com as partes e seus advogados, pode exigir explicações ou esclarecimentos sobre os fatos articulados em seus respectivos escritos postulatórios, tentando eliminar a escuridão ou a ambiguidade que contém. Devem ser estabelecidos os fatos sobre os quais não há nenhuma controvérsia entre as partes e devem definir os fatos principais que devem ser provados. Uma audiência preliminar bem sucedida pode tornar desnecessário um posterior depoimento das partes, já que sua necessidade ficaria esgotada. Mas tem um problema. Esse problema se chama preclusão. Que quero dizer com preclusão para vocês que são linguistas? Na hora da audiência preliminar, sem o consentimento das duas partes, já não podem ser acrescentados nem tirados fatos. O que tem sido dito não pode ser apagado ou removido. Nenhuma das partes vai querer que a outra acrescente ou tire fatos, porque a essa altura do processo, isso seguramente não lhe vai ser conveniente. O que é preclusão? Preclusão é o seguinte: as partes têm prazos para atuar. Dentro de um prazo, uma parte tem que fazer ou pode fazer algum ato processual. Se não o faz, então não vai poder fazer esse ato processual depois. Perde a possibilidade. Então,
os fatos expostos na demanda, os fatos expostos na contestação da demanda, não podem ser mudados depois. Quando chega a audiência preliminar, já é tarde para mudar os fatos. Então, aqui vem a nossa proposta. Poderia pensar-se num prelúdio ao mesmo processo, em que as partes e seus advogados, com a intervenção de um terceiro imparcial, interagindo através do diálogo, delimitem os fatos controvertidos e conducentes. Os tipos textuais predominantes seriam a narração, a descrição, a explicação, e todas elas mediante o diálogo entre as partes. A conciliação ou a mediação são métodos alternativos de resolução de conflitos que, se não alcançar para produzir um acordo sobre o mérito do conflito de interesses, bem poderiam servir ao menos para delimitar os fatos principais do processo. Conciliação ou mediação não só para acordar a solução do conflito de interesses, senão, em caso que não seja possível uma solução, acordar quais são os fatos controvertidos e conducentes. Só para isso. Poderíamos chegar assim a uma resposta e demanda em resposta conjuntas. Vocês têm que saber que no Código Processual Nacional Argentino há um artigo que fala da demanda e contestação da demanda conjuntas. Nunca ninguém aplicou esse artigo. Nunca. Que faltava? Faltava um caminho, uma maneira de chegar a uma demanda e contestação conjuntas. Esse caminho é o que estamos propondo com a Mariana. Um diálogo prévio ao processo, anterior ao processo. Mais ainda, após a delimitação dos fatos controvertidos e conducentes, ainda poderia ser produzida prova antecipada. Prova antecipada antes do processo. Alguma prova decisiva poderia levar a um acordo posterior sobre o mérito do conflito de interesses. Ou poderia deixar o assunto para receber um julgamento antecipado do mérito, simplificando muito o processo posterior. Tudo isso, delimitação dos fatos principais e produção de prova antecipada, constitui uma pesquisa preparatória que para nós seria uma contribuição muito importante para melhorar o serviço de justiça. Vamos fechar. Duas coisas vou querer sublinhar, salientar, destacar. Onde pôr a oralidade dentro do processo? Isso depende do ato processual que seja, ou melhor dito, do tipo textual
predominante no ato processual. Dentro do processo, não tudo é melhor com oralidade. Uma vez que temos escolhido a oralidade, vem a pergunta: que sabem juízes e advogados sobre ela? Eles precisam capacitação para apreciar o fenômeno completo, incluindo não apenas os sinais linguísticos, mas também os sinais paralinguísticos e extralinguísticos. Pode-se pensar, inclusive, na necessária intervenção de peritos especialistas na interpretação dos sinais paralinguísticos e extralinguísticos. Ou ainda pode-se pensar na assistência da tecnologia. Bom, eu acho que é só isso. Muchas gracias.